Então, pessoal, a aula de hoje é sobre a instabilidade financeira, que está baseada no capítulo 12 do Keynes, que é esse aqui, o estado de expectativas a longo prazo. Então, eu vou explicar a partir do próprio texto do Keynes, que é bastante interessante, é um dos capítulos mais interessantes. Tem muitas citações comuns aí que vocês veem no Keynes, né? Sobre o Animal Spirits, por exemplo, sobre o famoso jogo das cartas, né? Dos rostos, da escolha dos rostos. E quando o Keynes fala sobre a economia financeira como um cassino, então todos esses, onde ele trata da especulação, então todos esses elementos que são muito comuns, né, lembrados aí do Keynes, estão nesse capítulo, e é interessante. Então, o que ele está tratando, na verdade, né? Ele vai tratar aqui, basicamente, do comportamento dos agentes econômicos em mercados financeiros, especialmente em mercado de capitais. Então, qual é o comportamento no mercado de capitais? Então, observe o seguinte, daquela nossa definição do sistema financeiro, aqui tem vários elementos muito ricos que vocês devem prestar atenção. Então, tem uma discussão que vai ser a primeira aqui, em que o Keynes trata do ambiente em que as decisões são tomadas, no ambiente mais geral, em que circunstâncias essas decisões são tomadas. Depois ele analisa especificamente qual é aí o que a gente pode chamar assim a institucionalidade do sistema financeiro, como ele funciona, qual a sua regra essencial, o que é transacionado ali, então que tipo de instrumentos são transacionados, e finalmente que tipo de agentes transacionam nesse mercado de capitais. E quais são os objetivos dessas transações, né? Como é que esses agentes, vamos dizer assim, qual é o hábito de pensamento e correspondentemente de comportamento desses agentes no mercados financeiros. Então, Keynes aqui se encaixa bastante bem as nossas definições lá dos elementos que compõem os mercados financeiros, né? Então, ele está, como ele diz aqui, no primeiro momento, que ele vai analisar os fatores que determinam a renda esperada de um ativo, né? Então, como é que se formam as expectativas, portanto, sobre a renda esperada dos ativos. Então, ele vai dizer o que entra nessas considerações, como ele diz. Então, essas considerações sobre qual vai ser a renda futura se baseiam, as expectativas esperadas são em parte baseadas em fatos existentes, que se pode supor sejam conhecidos, mais ou menos com certeza, e em parte eventos futuros que podem ser previstos com maior ou menor grau de confiança. Então, Keynes faz uma separação aqui, né? De fato, nós podemos ter algumas informações relevantes que vão compor a renda esperada, mas existem alguns eventos futuros que só podem ser previstos com maior ou menor confiança. Eles não podem ser previstos com certeza. Então, isso vai ser discutido um pouco mais, porque o que a gente vai fazer é uma distinção, mesmo que muito rápida, entre incerteza e risco, né? Então, ele vai dizer que seria insensato na formação de nossas expectativas atribuir grande importância a tópicos que para nós são muito incertos. Então, veja só, lá na nota de rodapé 100, ele diz assim, ó, quando eu utilizo muito incertos, como ele falou ali, não quer dizer a mesma coisa que muito improváveis.
Então, veja só, seria insensato a formação de nossas expectativas, atribuir grande importância a tópicos que para nós são muito incertos. Então, ele não está, quando ele fala incertos, ele está distinguindo, como na nota de rodapé, incerteza de risco. Então, como a gente viu lá na teoria dos mercados eficientes, lá não há diferença entre incerteza e risco. Lá existem eventos mais ou menos prováveis. Todos os eventos são conhecidos e a probabilidade dos eventos são conhecidas. Aqui o que o Keynes está dizendo é que existe uma diferença entre o provável, o conhecimento das coisas prováveis, que eu posso associar alguma probabilidade, de um ambiente de incerteza. Então ele está tratando de um ambiente de incerteza, que é totalmente diferente dos mercados eficientes. Então, a primeira diferença importante aí. Então, para o Keynes, existem eventos que nós não sabemos nem que eles podem acontecer, nem qual a probabilidade deles acontecerem. Então, eles são incertos nesse sentido. Então, ele vai continuar. É, portanto, razoável que nos deixemos guiar em grande parte pelos fatos que merecem nossa confiança, mesmo se sua relevância for menos decisiva para os resultados esperados do que outros fatos a respeito dos quais o nosso conhecimento é vago e limitado. Se nosso conhecimento sobre alguns eventos que podem ser mais importantes para o resultado do resultado da renda esperada, mas se eles são vagos e limitados, significa que a gente não tem ideia de qual a chance deles ocorrerem. Provavelmente a gente não tem ideia nem de que eles podem ocorrer e nem com qual probabilidade. E é por essa razão, diz ele, os fatos atuais, os fatos correntes, desempenham um papel que, em certo sentido, podemos julgar desproporcional na formação dos nossos expectativas a longo prazo. Por quê? Porque esses eventos correntes a gente conhece, ou pelo menos conhece, tem mais domínio sobre eles. Sendo que o nosso método habitual consiste em considerar a situação atual e depois projetá-la no futuro, modificando apenas na medida em que tenhamos razões mais ou menos definidas para esperarmos uma mudança. Então, veja só, em distinção à teoria dos mercados eficientes, o Keynes já parte da incerteza e diz que a gente não vai poder fazer cálculos probabilísticos sobre quais eventos que realmente são possíveis, que nós vamos nos basear naquilo que a gente conhece, né, os eventos correntes. O estado de expectativa a longo prazo, portanto, não depende exclusivamente do prognóstico mais provável que possamos formular. Depende também da confiança com a qual fazemos esses prognósticos. Então, a ideia é que, embora a gente possa fazer cálculos matemáticos em cima daquilo que a gente conhece, a gente não pode negligenciar aquilo que a gente não conhece. O que quer dizer o seguinte: dependendo do grau de nossa ignorância, a nossa confiança pode ser alta ou baixa em relação àquilo que a gente calculou. Então, a gente calcula em cima daquilo que a gente sabe. Mas se a gente sabe muito pouco, a confiança que a gente tem sobre aquilo que a gente, aquele cálculo que a gente fez em cima daquilo que a gente sabe é muito baixo. E a confiança não tem nada a ver com os fatos que a gente conhece, tem a ver com os fatos que a gente não conhece. Se esperamos grandes mudanças, mas não tivermos certeza quanto à forma precisa com que tais mudanças possam ocorrer, nosso grau de confiança será então fraco. Então, eu fiz um cálculo matemático, fiz lá as minhas probabilidades, mas eu desconfio que alguma coisa pode alterar aquilo ali, mas eu não sei que coisa exatamente é e nem como. Quer dizer, eu sei que tem coisas acontecendo no mercado, no mundo, que podem alterar o meu cálculo, mas eu não tenho segurança de para que lado está indo esses fatores, né? Então, isso ele está chamando de estado de confiança, que normalmente é negligenciado pelos economistas, né? Então, aí ele continua. O fato
de maior importância é a extrema precariedade. Então, aquele ambiente que ele descreve é o ambiente que serve para toda a economia. Então, é um ambiente de incerteza em que os cálculos prospectivos são feitos com bases inseguras, né? com não plena informação. Então, a gente não sabe exatamente se aquilo que as probabilidades que eu associei a certos eventos estão corretas ou não. Então, pode acontecer eventos que mudem tudo aquilo ali. Então, eu faço o meu melhor, mas eu sei que aquilo ali é insuficiente. Então, o fato de maior importância é a extrema precariedade da base do conhecimento sobre o qual temos que fazer os nossos cálculos das rendas esperadas. Então, fazemos os cálculos, mas a gente sabe que ele não é perfeito, não é correto necessariamente. O nosso conhecimento dos fatores que regularão a renda de um investimento alguns anos mais tarde é, em geral, muito limitado e, com frequência, desprezível. Compara isso com o princípio lá do mercados eficientes. Diz que nós temos todas as informações relevantes. O que está dizendo? Não, nós não temos. Se falarmos com franqueza, temos de admitir que as bases do nosso conhecimento para calcular a renda provável dentro de 10 anos de uma estrada de ferro, uma mina de cobre, uma fábrica de tecido, a aceitação de um produto farmacêutico, um navio transatlântico ou um imóvel no centro comercial de Londres, pouco significa e às vezes a nada levam. De fato, aqueles que tentam com seriedade fazer um cálculo dessa natureza constituem uma pequena minoria cuja conduta não chega a influenciar o mercado. Então, observe o seguinte, o Keynes está dizendo que, na grande maioria dos participantes do mercado financeiros ou de capitais, a grande maioria, não está fazendo realmente cálculos de rendas prospectivas para daqui a 10 ou 15 anos. Não, essa é uma pequena parte do mercado que faz esse tipo de cálculo. Então, isso significa, a gente já vai ver adiante, que muito provavelmente a maioria não está fazendo os cálculos dos fundamentos do rendimento, né? As pessoas estão fazendo outros tipos de cálculo para atuar no mercado de capitais. Então, como é que é esse? Então, a gente já vai ver isso, mas olha só. O Keynes vai fazer uma distinção entre um tempo pregresso antes de haver mercado de capitais e um tempo